Bom, na sessão de ontem na CCJ, o ministro Paulo Guedes participou das discussões sobre a reforma da Previdência, mas essa sessão foi marcada por atritos e muito bate-boca. Em áudio e vídeo, Afonso Marangoni. Após mais de 6 horas, terminou em confusão a ida do ministro da Economia, Paulo Guedes, à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Além do bate-boca com Zeca Dirceu, do PT, a sessão foi marcada por atritos entre Guedes e os parlamentares que fazem oposição ao governo Bolsonaro. Para tentar convencer os deputados sobre a importância da nova Previdência, o ministro disse que o atual modelo está condenado antes mesmo da população brasileira envelhecer. Ele disse que o Brasil gasta muito mais com aposentadorias do que com educação. O problema é tão dramático que o ano passado nós gastamos 700 bilhões com a Previdência, e que é o passado, né? Que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com a educação, que é o nosso futuro. Então nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro, que é a educação. Segundo Paulo Guedes, o sistema atual, que é o de repartição, é um avião partindo para o mar sem combustível e com várias bombas a bordo. Guedes entende que o atual modelo de financiamento do sistema, com encargos trabalhistas, ameaça a geração de empregos. Você está botando um trabalhador desempregado para financiar a aposentadoria do outro. Isso é socialmente perverso. São bombas de destruição em massa de empregos. São milhões de brasileiros desempregados por um financiamento perverso. Voltando a usar a metáfora do avião, Guedes disse que a reforma da Previdência é importante para as futuras gerações. Se nós não temos coragem de equacionar na nossa geração o problema do combustível desse avião que está indo e vai cair, se os senhores preferem que filhos e netos e gerações futuras sofram esse mesmo problema, se os senhores estiverem dispostos a seguir nesse ambiente de finanças públicas, podem seguir. Ao defender o sistema de capitalização, que é semelhante ao modelo chileno, o ministro ironizou a situação pela qual passa a Venezuela. Nós estamos nos aproximando. Chile, 26 mil dólares de renda per capita, quase o dobro do Brasil. Acho que a Venezuela está melhor, viu? Deputados. Acho que a Venezuela está melhor. Venezuela está bem melhor. Paulo Guedes disse que hoje em dia está clara a necessidade de uma reforma da Previdência. Sinceramente, quem acha que não é necessário é um problema sério, é caso de internamento. Tem que internar. A fala provocou reações e, em seguida, o ministro afirmou que está confiante na aprovação de uma reforma. Ao contrário do que possam pensar, eu estou bastante otimista. E eu estou bastante otimista por uma razão muito simples. Porque eu sei que vocês sabem que é necessário uma reforma. Pode haver uma discordância, pode ser que não seja essa, seja outra, mas vai haver um movimento nessa direção. O ministro disse que se a proposta para a Previdência for muito desidratada no Congresso Nacional, daqui a 3 ou 4 anos, o tema vai ter que voltar a ser discutido. Falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes defendeu que ele já deu sua colaboração na questão das aposentadorias. O presidente votou contra a reforma 30 anos seguidos. De repente, ele, como vocês, ele entendeu o seguinte: algo tem que ser feito ali. Algo tem que ser feito ali, não é? Então, veio aqui e entregou uma proposta. A bola passa para cá. Quem vai me apoiar? É ele que vai me apoiar? São vocês que vão me apoiar? Eu não sei, nós somos uma sociedade aberta. Após receber críticas ao projeto de previdência dos membros das Forças Armadas, o ministro fez um desafio aos parlamentares. Ora, cortem vocês. Vocês são o poder. Ué, vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês são o Congresso Nacional. Na sessão, Paulo Guedes disse que a equipe que cuida da proposta da nova Previdência entendeu que a questão do BPC, o benefício de prestação continuada, é um tema de sensibilidade social. Ele admitiu que o governo está preparado para a retirada desse ponto do projeto. A sessão terminou após uma troca de provocações entre Guedes e Zeca Dirceu, do PT. O deputado disse que o ministro se comporta de maneiras diferentes a depender do interlocutor. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão
quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. Enquanto o presidente da CCJ, Felipe Francischini, pedia calma, Paulo Guedes rebateu Zeca Dirceu e disse que não foi a comissão para ser desrespeitado. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Sem clima após a confusão, a CCJ encerrou os trabalhos antes do previsto. Bom, primeiro o lado técnico, Denise Campos e Toledo. Primeiro Augusto aqui comentando a CCJ. Todo mundo ficou exaltado aqui também. O fato é que teve muita tentativa de lacração, de pegadinha, de provocar mesmo o ministro, e ele acabou caindo em alguns momentos. E desde o início, quando teve aquela primeira discussão em que ele questionou como é que estava a situação da Venezuela, ao ser cobrado pela posição do Chile hoje, que de fato tem um sistema de capitalização que não anda bem, os aposentados estão percebendo que não recebem, tem uma perda imensa de poder aquisitivo. Então foi um questionamento relativamente técnico, porque ele defende a capitalização e o saldo final em relação à capitalização foi péssimo. Ele deu explicações bastante claras em relação a vários aspectos. Eu acho que em algumas questões faltaram números, detalhamento mesmo de algumas propostas. Agora ficou o saldo é o impasse, né? Ainda a oposição tentando se fortalecer, a falta de estratégia do que seria a base de apoio do governo, que a gente não consegue nem bem mensurar exatamente, porque eles não têm qualquer estratégia. A gente viu alguns até participando mais para fazer discurso, né? Inclusive o líder do partido, ele queria mais se posicionar a favor, mas sem aquela ofensiva que deveria ter para proteger o ministro de críticas, esse absurdo que ele teve de encarar de provocação. E durante toda a sessão, o mercado financeiro oscilou demais, ele saiu do campo positivo, a bolsa estava subindo desde cedo por causa de fatores internacionais. Aí quando começou o primeiro embate, o mercado já foi virando. E entre as mesas de operação, o que se circulava é que o governo não vai alcançar a economia de 1 trilhão. Você imagina que aprovem mesmo a reforma da Previdência, porque há essa preocupação. Inclusive, ele, em determinado momento, falou que quem não concordar que a necessidade de uma reforma poderia ser internado, né? Deu muita polêmica, mas é esse o reconhecimento. Só que nas estimativas aí desses comentários de mercado, a economia pode ficar entre 600 e 700 bilhões. Não chegando de modo algum a 1 trilhão que pretende Paulo Guedes, né? Então ficou um certo mal-estar. Augusto. Vou começar pelo que estava dizendo aqui no intervalo transmitido aí para a alegria dos que nos ouvem e assistem. É o seguinte, eu dizia que reagiria da mesma forma porque ele foi chamado de jovem prostituta. É esse o significado de tchutchuca. E tigrão é o machão que faz o que quer com as mulheres que comparecem aos bailes funk. O Guzzo, Zé Roberto Guzzo, escreveu um texto baseado numa reportagem do Globo, na revista Veja, em que ele conta o que é a chamada tábua do sexo e os filhos da tábua. Tábua do sexo é o seguinte, é um banco em que ficam sentados os tigrões e as tchutchucas, que são meninas que às vezes, frequentemente com menos de 12 anos de idade, elas fazem sexo com todos e daí a 9 meses nasce algum menino que não sabe quem é o pai. São os filhos da tábua. Então o que ele quis dizer é que ele era machão com pobres, os indefesos, tal. E era tchutchuca, prostituta, né? A mulher estuprada. Quer dizer, só um filho do Zé Dirceu para dizer isso. Né? Eu, se fosse o Paulo Guedes, estivesse mais tranquilo, diria apenas assim, e você é filho do Dirceu. Professor Ponto Vila. final. Professor Vila. Brevemente dizer o seguinte, fazendo uma análise assim da sessão, da longa sessão, foi tudo já dito aqui antes. Faltou articulação. Os deputados deviam dizer isso. Faltou articulação, ele foi abandonado pela base política, amadorismo dos deputados de primeiro mandato. O presidente da sessão, 27 anos, não é só pelos 27 anos. Castrovs morreu com 25 e foi o
provavelmente o mais brilhante poeta do século XIX brasileiro, não é essa a questão. O rapaz não tem competência. O relator pode ser até uma boa pessoa, eu sei que é um deputado de primeiro mandato por Minas, mas não tem condições de ser relator. Então, o que acontece? A Comissão é de Constituição e Justiça. As questões constitucionais foram abandonadas. 90% dessa discussão é para ser na comissão especial, porque aí você discutiu o mérito do projeto, as possíveis inconsistências, tal, ali. Aí, quem que ia falar? Quando o Major Vitor Hugo foi falar, foi patético, o líder do governo. Então, a questão que se coloca é que a oposição faz o seu papel, ela é lá para melar o jogo. Né? E parece aqueles jogos da Libertadores do passado, especialmente, que o time adversário vinha para melar o jogo. E aí o jogador brasileiro queria dar uma de machão e era expulso. O melhor exemplo, o Edmundo, né? Então, num jogo no Maracanã, é isso. Você precisa saber fazer política. Então, eu prefiro entender a sessão de ontem, que foi triste e tal, da comissão, como um aprendizado. Ou o governo aprende a fazer política, né? Ou aprende a construir o presidente, que tem esse papel de liderança, por isso que é presidente da República. E se não sabe fazer, tende a aprender a fazer política, né? Ainda é tempo, né? Diria o Sócrates, não o corintiano, mas o ateniense. A gente aprende a cada dia. Isso tem que ser rápido e urgente. Por quê? Precisa atingir, eu disse, o quórum constitucional lá quando chegar ao plenário, vai demorar, né? De 308 votos. A oposição basta ter 206. A oposição pode perder de 206 a 307. Olha que derrota. Mas ela ganha, porque não atinge o quórum constitucional. Tem de fazer um outro tipo de trabalho, né? Do que foi feito até agora. Eu tenho uma lista aqui de questões depois para lembrar, mas deixo para mais à frente.